Sabe, eu queria começar hoje falando de algumas coisas interessantes. Pode parar, você. O título dessa mensagem é O que tem de mais precioso? O que hoje você tem de mais precioso? E você? O que você tem de mais precioso? O tempo? Interessante. O que você tem de mais precioso? Mesma coisa? A mesma coisa eu não sei. Não pode colar, não. E o que você tem de mais precioso? Não sei, é? O que você tem de mais precioso? Ah, a família. Interessante. E aí, varão? O que você tem de mais precioso? Salvação. Muito profundo. Muito profundo. Sim, porque sem ela nada faz sentido. Nem o tempo, nem a família, nada. Nada. Perfeito. E aí eu venho a segunda pergunta para vocês. Qual é o versículo da Bíblia mais importante, mais bonito, mais marcante para você? E aí você que não respondeu ainda? Ainda que a figueira não floresça. Ok. E o seu? Qual é o versículo para você mais importante, mais impactante? O versículo. Shema, ó Israel. Amém. E o seu? Qual o versículo mais bonito, mais importante, mais marcante? Qual? O quê? E aí, qual o versículo mais importante da Bíblia? Ah, que sons, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Cara, é cada versículo extraordinário que nós temos na palavra, e o mais interessante que vocês estão vendo é que a palavra impacta cada um de uma forma diferente, numa porção diferente. Agora eu acho que agora eu vou conseguir um conjunto de mesmas respostas. E qual é o versículo mais famoso da Bíblia para vocês? Começando com você. Agora eu já perguntei para outra, agora voltou para você a pergunta. João 3,16? Qual é o versículo mais famoso da Bíblia para você? Salmo 91? Para você. Então isso é? Uma época que falava assim. Não, não. Qual é o versículo mais famoso da Bíblia para você? A pergunta é direta. João 3, 4. Versículo mais famoso da Bíblia. Eu acho que se falar do mais famoso, a gente tem dois, principalmente, que vão bater ali com casamento. Hum. Eu posso dizer que os dois versículos mais famosos, ao meu ver, da Bíblia, em segundo lugar estaria aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sim. E em primeiro lugar, eu acho que não tem outro que seja João 3,16. Eu acho que João 3,16, sem sombra de dúvida, é o versículo mais famoso da Bíblia. É o carro-chefe, aquele carro de entrada, o couvert da Bíblia, né? Para entrar. É o que aprende primeiro, é o que marca. Só que eu quero dizer para você uma coisa. Esse versículo quer dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você conhece de cor, muitos falaram de cor esse versículo, mas você já parou para analisá-lo? E mais, você sabia que ele faz parte de um contexto na Bíblia? Eu queria convidar você a abrir no livro de João, capítulo 3.
A partir do 16, diz o seguinte, a palavra de Deus. Epígrafe é a missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito do Filho. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam se aproxima da luz. Por quê? Para que as suas obras sejam manifestas, porque essas são feitas em Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar o culto dessa noite, a ministração que será feita. Eu quero pedir que o Senhor esteja nos conduzindo, nos direcionando e nos mostrando qual é a tua vontade para nós. Nós queremos aprender, nós queremos entender, nós queremos ter ferramentas para continuar a ministrar a tua palavra para outros. Então, o que eu quero pedir ao Senhor, que essa palavra venha alcançar cada um da forma correta, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pois bem, o que a gente tem aqui? Que Deus tinha um plano. O que estava acontecendo com a humanidade até a chegada de Jesus? As pessoas tinham se desviado, tinham saído do foco, tinham saído do centro da vontade do Senhor, e elas estavam caminhando ladeira abaixo. Traduzindo, nos últimos 400 anos, tinham calado a voz profética. A gente já teve o prazer de estudar nessa igreja o motivo desse calar profético, porque foi exatamente um momento que culminou na humanidade o sofisma, onde culminou na humanidade a questão do egocentrismo, na questão do helenismo. E automaticamente as pessoas pararam de buscar o sobrenatural de Deus para começar a entender que as pessoas mais importantes da sociedade não eram profetas. Eram exatamente aquelas pessoas que conseguiam concatenar uma ideia filosófica. Então, automaticamente houve uma inversão de valores. E com isso, a humanidade começou a entrar em derrocada. O nosso Deus Todo-Poderoso olhou com um olhar de misericórdia e perguntou, como você já sabe, quem iria? Quem iria por essa humanidade? E aí o seu filho colocou-se à disposição, falando, eu vou, pai. Eu desço essa terra e eu quero ser o canal de bênção para que nova oportunidade. Passou uma coisa aqui, desculpa. E é preciso perguntar para você. Você entregaria o seu filho por amor a algo? Você deixaria o seu filho entrar em uma situação que dificilmente ele escaparia vivo? Ou mesmo que saísse vivo, dificilmente, quase de uma forma impossível, ele sairia ileso? Porque são duas coisas distintas. Dificilmente ele sairia vivo, mas as chances de sair ileso, sem nada acontecer com ele, seriam quase nulas. E eu pergunto para você, sai da história e se coloca nessa situação. Você faria isso com seu filho? Ah, mas a maior parte aqui tem filho pequeno, né? Agora imagine um filho já com seus 20 anos e tem uma situação de muito perigo, você fala, não, eu quero ir, pai. Você deixaria ele ir? Você permitiria que ele fosse? E o melhor ou pior, depende do ponto de vista, por pessoas que nem eram merecedoras, por pessoas que talvez nem dessem valor por esse sacrifício. Eu quero ouvir de você um sim ou não. Não, sim. E aí? Sem hipocrisia, sim ou não? Não posso prender com 20 anos. O coração de mãe? Não. Perfeito. Ótimo, fantástico. Já teria uma idade de escolha?
Mas se eu ouvisse o que vai no meu coração, eu diria não. E o que é certo é que a chantagem emocional vai... Perfeito, perfeito. Porque essa é a questão. Você parar de olhar a coisa como sendo uma coisa distante e se colocar na história. Porque quando a gente se coloca na história, a história se torna viva. E aí a gente entende o que realmente foi que aconteceu com o Pai e com Jesus. Você é santo, tem um filho santo, e agora você vai pegar ele e vai colocar nos lugares mais inóspitos. Aí pensa aí, qual lugar mais inóspito que passa na tua cabeça? Você? Uma boca de fumo? Ah, agora está tendo um possível começo de guerra, uma zona de guerra. Alguns diriam, o bairro do Redentor. Respira aí, Grada, respira aí para não ter um troço. Zonas de guerra, zonas de lugar de conflito, lugares árduos. Né? Dois diriam. Deus abençoe o bairro do Redentor em nome de Jesus. Que haja redenção no bairro do bairro do Redentor. Que seja realmente o bairro do Redentor, porque está precisando. O fato é, você pensa, sai da questão, né? Ah, vamos analisar filosófica. Não. Se imagina, não, vou pegar o meu filho e vou botar para ele ser criado num lugar de dificuldade. Num lugar árduo. Foi isso que Deus propôs. Ele aceitou que seu filho estivesse nessa situação. E aí, me pergunte uma outra coisa. Qual era a característica desse lugar? Nesse lugar existia uma força espiritual. Que força espiritual era essa? A força espiritual do mal. E quem habitava naquele lugar e estava dominando aquele lugar? Nada mais, nada menos do que os piores inimigos da Trindade, que era o diabo e os seus anjos. Então, olha só onde Deus permitiu que o seu filho fosse. No meio de pessoas que não eram merecedoras, não faziam por onde, que tinham abandonado ele. E no lugar que a regência espiritual era literalmente daqueles que foram expulsos por ele. Traduzindo, fariam de tudo para se vingar de quem? Se pudesse tocar o pai. Mas se o pai está inalcançável, quem agora está aqui no nosso meio? O filho. É disso que a gente está falando. Não sei se você já tinha parado para pensar em João 3,16 dessa forma. Mas é isso que eu quero convidar você, porque foi isso que o Espírito Santo ministrou à minha vida. Exatamente isso. O Filho do Deus Altíssimo foi colocado literalmente no meio de leões. E tudo por quê? Porque ele nos amou. Porque ele olhou para a gente e acreditou, vai valer a pena. Vai acontecer alguma coisa diferente naquela família. Vai haver transformação, vai haver uma... Eu quero dar a eles uma oportunidade. Olha que lindo isso. Uma oportunidade. Eu não vou lá para fazer uma obrigação com eles. Eu vou mostrar para eles que existe um caminho. Entre diversas frentes, tem um caminho que leva a um lugar diferente. É disso que a gente está falando. Deixa eu te dizer mais uma coisa. Esse plano deu certo ou não? É só você olhar para o lado. Quando você olha para o lado, você vê exatamente pessoas que foram resgatadas por esse plano. Pessoas que foram alcançadas, que foram tocadas. Foram e estão sendo transformadas. E aí vem mais uma reflexão interessante. Muitas pessoas acreditam que o ato de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador é um ponto parágrafo, onde o próximo capítulo é o arrebatamento, é o fim. E eu pergunto a você, será que isso é verdade? Será que se resume pura e simplesmente a toda essa história maravilhosa que a gente colocou do Filho do Deus Altíssimo, que se entregou por nós, que passou por tudo que passou e não foi pouco. Veja bem, não foi pouco. Ele passou muita dificuldade por amor a nós. Porque, diferente do que alguns pensam, mas ele era Deus, ele estava na forma humana. Ele falava, no mundo, vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo. E por que ele falava isso? É porque ele leu no manual? Ou porque ele passou por aflições? Passou por dificuldade? Porque ele sentiu fome, mas ele sabia administrar? Porque ele sentiu raiva, mas ele aprendeu a administrar essas sensações humanas enquanto homem? Para provar para mim, para você que é capaz, você é capaz, que é possível sim.
Essa é a principal questão dessa história. Ele nos mostrando a todo tempo que você e eu somos capazes, sim, de conseguir fazer algo a mais do que aquilo que nós temos feito até o dia de hoje. Pois bem, vou mais além. Quero convidar você a voltar ao texto. Deixa aberto aí sua Bíblia. O versículo 19 diz o quê? João 3,19 vai dizer o quê? Pois bem, permitam-me ler porque o microfone não está aberto. Este é o julgamento. Este é o quê? O julgamento. A outra diz, esta é a condenação. Então, calma aí. Não é só o Filho amou o mundo acima de todas as coisas, não sei o quê. Não é só isso? Tem um julgamento em Cristo nessa história? Opa, a coisa ficou um pouco mais séria do que talvez esteja sendo pregada aí. Então não é só aceitar a ponto, ficar aqui em estado de inércia esperando o arrebatamento? Tem um meio de caminho aí? Existe um meio de caminho, a nossa vida continua sendo viva. E a Bíblia nos ensina que nós precisamos estar atentos, porque, conforme me diz aqui, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Pastor, ficou um pouco confuso, ele está falando aqui só para os ímpios, então, eu aceitei a luz, eu amei a luz, então eu estou fora disso. O próprio João explica isso de forma melhor na sua primeira carta, e eu quero convidar você a andar até lá. Seguindo um pouco mais a Bíblia, perto já do Novo Testamento, você vai ter as cartas de João, e eu convido você a abrir na primeira, capítulo 1. No final do Novo Testamento, um pouco antes do livro de Apocalipse. Deixa eu ler para vocês o que está escrito aqui. 1 João 1, do 5 ao 9, nos diz o seguinte: essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, o que a sua Bíblia está dizendo que você é? Mentiroso. E não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos, primeira coisa, o que é? Comunhão uns com os outros. Opa, pausa. Então tem possibilidade, em cima do que está escrito aqui, de você odiar o teu irmão e ter comunhão com Deus? Não. É uma condição sine qua non que está escrito aqui? Sim. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E aí, olha o que vem depois. Após nós o amarmos, após decidirmos ter comunhão com os outros, traduzindo, o ter comunhão com o outro, daqui a pouco eu vou entrar mais a fundo nisso, mas quer dizer entre você resolver algumas coisas que podem estar pendentes. O que vai dizer? E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purificará de todo pecado. Se nós dissermos que não temos pecados, nós enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Aí você fala, então não adiantou, porque se ele fala que eu tenho que estar... Calma, porque tem mais um versículo nessa história. E aí o contexto, aí eu acho que se completa toda a história. Porque o versículo 9 vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para o quê? Primeiro, perdoar os nossos pecados. E segundo, purificar de toda a injustiça. Então eu posso dizer com toda a propriedade que se confessarmos, nós conseguimos chegar a 2 lugares diferentes que são fantásticos. Primeira, o perdão. E a segunda, a purificação. Amém, igreja? Pastor, eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu sou uma nova criatura. Então, isso encaixa para mim ou isso não encaixa para mim? Eu já estou numa nova vibe, eu estou num novo momento. Alguns estão dando até testemunho de mim, confirmando que eu fui transformado. Poxa, mas o pessoal que trabalha comigo está vendo a transformação. Então está tudo bem.
Será realmente que está tudo bem? Deixa eu a pergunta para você. Deixa eu te contar uma história da vida real. Um pastor ministrava no púlpito um culto e naquele momento a igreja estava sendo ministrada em libertação. E ele estava ali clamando por libertação de vidas, por pessoas que já estavam na igreja há um tempo, mas que tinham ainda a sua vida presa, não conseguiam entender por quê. E esse pastor está ali orando, orando, clamando, e o fogo de Deus caindo, e de repente o Senhor vai e abre a visão espiritual dele. E quando a visão dele espiritual é aberta, ele literalmente se vê num cômodo, num lugar muito bem organizado, com muitos gaveteiros, muito bem iluminado, iluminação muito boa, né? Um lugar limpo. E ele olha e fala: o que é isso aqui? Um arquivo? Né? Quem sabe aqueles gaveteiros de aço, né? Com aquelas gavetas de correr, né? Em 2 tempos, que ficam as pastas suspensas. Então, era um gaveteiro como aquele. Então, ele viu muitos gaveteiros. Ele olhou aquilo e falou assim: interessante, isso aqui, um monte de gaveteiro, um arquivo muito grande, muitas gavetas, muitos móveis, tudo muito limpo, muito arrumado, né? Muito bem iluminado. E aí, ele anda no meio daquilo tudo ali e está vendo que está tudo no lugar. E de repente, ele sente uma presença com ele e essa presença convida ele a ir a um gaveteiro especificamente. E assim ele vai. A um, no meio de um monte, ele vai a um e abre uma gaveta daquele gaveteiro. E quando ele abre aquela gaveta específica, lá dentro ele vê o quê? Como se fosse um grande lagarto, um dragãozinho, um dragão de Komodo, uma salamandra. Aí ele olhou aquilo e aquele bicho quietinho ali dentro da gaveta, dormindo. Aí ele falou assim: interessante. Tem um dragão aqui, um lagarto aqui dentro do gaveteiro dormindo. Quietinho, imóvel. E aí ele perguntou: há quanto tempo ela está aí? E o anjo que estava com ele falou: ela está aí há muito tempo. Mas por que ninguém tirou? Ela pode estragar os arquivos, ela pode estragar tudo que está dentro, ela pode comer, ela pode com essa garra rasgar, com seus dejetos ali, pode contaminar. Se ela ficar aí dentro, ela vai estragar tudo que está dentro desse arquivo. E por que ninguém fez nada? Ele falou: nada foi feito porque ela estava muito bem escondida. No mundo de muitas gavetas, uma tinha algo escondido. E ele falou: mas nós precisamos tirar ela dali. E aí, quando ele fez menção de tentar tirar ela dali, aquele bichinho que estava quietinho, imóvel, atacou ele. E quando ele foi atacado, aquele bicho literalmente tentou agredir ele, e ele lançou mão de uma espada e matou aquele bicho. Sabe onde é esse lugar? Pergunto eu a você. Aquele lugar era a mente de um servo do Deus Altíssimo. Ele entendeu onde ele estava. Porque existem muitas pessoas que têm uma experiência com Cristo, começam uma nova jornada, mas que ainda continuam mantendo, literalmente, coisas escondidas dentro da sua mente. São gavetas que nunca foram reviradas. Então, por vezes, nós saímos das trevas, nós temos experiências com as coisas, com as pessoas, muitos estão dando testemunho, está tudo maravilhosa. A igreja está se alegrando com a gente. Ha! Aí vem até aquela reflexão, a gente até canta, né? Seja bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar. E aí o que ele fala? Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Mas o mais interessante é que mais ainda nessa mesma música ele vai cantar: apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Eu acho que a principal pergunta agora é: eu me esvazio de tudo
Eu quero que encha tudo. Ou será que eu estou administrando aquilo que eu tenho apresentado ao Senhor? Será que quando Ele olha para essa casa, sua casa, será que Ele está tendo acesso a tudo? Ou será que tem áreas que ainda não foram limpas? Talvez você já tenha aceitado a Jesus como seu Senhor e Salvador. Talvez você já começou a ter experiências maravilhosas. Mas talvez você não tenha dado acesso a todas as áreas. Talvez existam alguns quartos que ainda estão trancados, que o faxineiro dos faxineiros não pôde adentrar. Porque quando você contrata alguém para fazer faxina na sua casa, o que você faz? Pode limpar aqui, pode limpar ali, pode arrumar aqui, mas aqui não precisa entrar. E o que essa pessoa faz? Ela respeita você, que é o dono da casa. Agora, se você chega e fala, pode fazer uma arrumação plena. É interessante que alguns dos nossos parentes, quando foram para os Estados Unidos, trabalharam durante um tempo de cleaner, mas só tinha uns que trabalhavam com limpeza e tinha uns que trabalhavam com arrumação. Aí você, como assim? Porque o americano contrata algumas pessoas para pegar a roupa lavada, dobrar. Como você tem hoje, tem um pessoal que passa aqui no Brasil, a gente contrata passadeira. Quero que passe, deixe tudo passado. Mas aí o que faz? Essa contratação que eles fazem, organizer, é literalmente para o quê? Pegar, dobrar e colocar nas gavetas. Olha o grau de intimidade que é dado. Você pode abrir o meu armário, você pode pegar aquilo e arrumar. Olha que profundo. Eu pergunto, será que não está na hora da gente chamar um organizer do céu para poder abrir algumas gavetas, abrir alguns armários e ver se realmente as coisas estão arrumadas ali dentro? Para ver se não tem bolor, para ver se não tem bicho, para ver se não tem traça. Será que nós não estamos precisando fazer esse algo a mais? Pergunto eu para você. Sabe por quê? Porque algumas pessoas estão pregando o evangelho que exatamente tira essa parte. São evangelhos que não querem confronto. São evangelhos que não te levam a uma transformação. Mas eu pergunto, será que é isso que está escrito ali em João 3? Será que é isso que está escrito em 1 João 1, capítulo 1? Ou será que ele fala que quando nós temos essa experiência com Cristo, nós somos levados, nós somos transformados numa situação crescente e constante? Será que se resume pura e simplesmente a levantar a mão e falar, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador? Ou será que ele literalmente fala assim, Senhor, seja o meu faxineiro, Senhor, seja o meu organizer? Pode abrir os armários, pode abrir as gavetas, pode mexer, pode ver. Vê o que estava sujo, bota dentro da máquina, permita-se limpar. E agora que está limpo, deixa que ele arruma. Deixa que ele arruma. Ele sabe como fazer. Ou você literalmente fala, não, Senhor, eu quero esse negócio de salvação de vida eterna, mas eu quero reservas. Eu não quero que você se meta em tudo na minha vida. Porque a minha vida é minha. E eu pergunto, será que você com isso vai viver no céu dele? Com reservas? Porque talvez seja essa a questão. Porque a gente começou explicando que o céu é do Pai. Mas que Pai é esse? É o Pai que fez aquilo que vocês não teriam coragem de fazer, de entregar o seu filho. E aí eu pergunto, será que ele vai pura e simplesmente entregar o céu dele para você, passar a eternidade ao lado dele, se você não confia plenamente no filho dele? Meu Deus. Será que isso é verdade? Ou será que isso é um evangelho de casualidade, de conforto? Para pegar uma geração que está corrompida e que está precisando de tratamento, mas que não tem uma aceitada. E eu pergunto para você, que evangelho você quer? Que experiência você quer? O quanto você quer realmente ser liberto, ser transformado? O quanto você quer ter experiências novas e fantásticas? Porque o que eu posso te dizer é que as experiências plenas com Cristo são fantásticas. Mas sabe por que às vezes você não permite que mexa em certos armários? E em certas gavetas? Porque às vezes em pequenas gavetas você está guardando grandes rancores. Porque nessas pequenas gavetas você está guardando grandes segredos. Segredos esses que você não quer
resolver, muito menos se libertam. Sabe o que acontece com isso? Literalmente, você tem demônios que têm legalidade para operar ainda em sua vida. Ouviu? Então, por isso que você precisa fazer uma transformação plena. Uma mudança plena. Acreditar plenamente, entregar-se plenamente a Ele. Sabe, o mundo espiritual não trabalha como num jogo de dama. Ele trabalha como num jogo de xadrez. São mais o mesmo tabuleiro, mas as peças são totalmente diferentes. Os movimentos são totalmente diferentes. As decisões são totalmente diferentes. Às vezes você faz 4 jogadas para alcançar uma peça. Na dama não, você faz um movimento, às vezes come 3 peças. Aí te come mais 2, você come mais... E assim o jogo vai muito dinâmico. Não é um jogo de xadrez, não. É um jogo de estratégia. E muitas vezes o que o inimigo faz é literalmente agir num jogo de estratégia com você. Deixa eu contar uma coisa para você. Sabe o que esses dragãozinhos que ficam escondidos na gaveta podem estar fazendo? Vou construir uma cena contigo. Às vezes você permite, porque você não quer mexer, mas ele é filhotinho, é só um ovinho. São ovos de serpente, ovos de dragão que você está ali guardado. O dragão principal você até tirou num dado momento, mas você guardou aquelas coisinhas pequenas. Você, não, isso aqui não, aqui eu não vou mexer, eu não quero perdoar, eu não quero aceitar, eu não quero mudar. Aquele cigarrinho que eu fumo de noite, lá na varanda dos fundos, para meus filhos não verem, entendeu? Aquela garrafinha de uísque que eu deixo guardado lá embaixo para ninguém ver, para de vez em quando tomar um pileque, como diriam antigamente, hoje em dia chamado um porre. Às vezes a gente tem coisinhas guardadas, escondidas. É uma fofoca que você não se liberta. Tem várias coisas. Às vezes é o vício de um remédio que Deus quer te libertar e você não consegue parar. Porque você confia mais no que o médico fala do que o que em Deus fala. Eu não sei exatamente o que tem dentro dessa sua gaveta, porque ela é sua. Mas o que eu quero dizer é que às vezes pode ser somente um ovinho que está ali dentro hoje. Que você tem a oportunidade de pura e simplesmente tirar, quebrar e acabar com essa história. Mas você deixa o tempo achando que o tempo vai curar tudo. É um ditado que o mundo fala, não é isso? O tempo cura tudo. Ah, meu amigo, isso foi criado com certeza no inferno. Não tenho dúvida. Esse aí é patenteado. O inferno criou isso. O tempo cura tudo. Ou será que o dragão tem tempo de crescer? Então ele fica ali escondidinho, em silêncio. Ele vai crescendo calmamente. Esperando o quê? O momento certo da vingança do cavalo que foi perdido. Sabe, você está seguindo na caminhada cristã. E você está crescendo. Você está crescendo como um servo. Você está crescendo no teu ministério. E ele te atrapalha por causa disso? Te atrapalha ou não? Ele fica em silêncio. Em silêncio absoluto. Sabe por quê? Porque ele quer que você cresça. Ele quer que você evolua. Aí você pergunta, mas pastor, não tem sentido. Ah, tem. Porque de novo eu falo, ele não joga dama, ele joga xadrez. Então ele quer que você cresça, que os líderes de jovens. E aí ele se manifesta? Porque todos falam o quê? Ele tem potencial. Sério? Então eu vou ficar comendo pipoca, esperando. Deixa ele crescer. Daqui a pouco ele é presbítero. Está dirigindo até uma congregação. De quantas pessoas? 50 pessoas. Mas ele tem potencial. Opa, ele tem potencial? Tem, ele tem potencial. Ele tem um chamado pastoral. Opa, então, ó, vou ficar aqui, ó. O sapatinho. Deixa ele com 50, 80. Daqui a pouco ele está à frente de uma igreja. Essa igreja agora tem 200. Aí ele pega de novo, agarra. E aí quando ele vai, alguém fala, esse tem chamado até para ser um pastor presidente. Opa, pastor presidente? Não vou fazer isso com ele, não. Ele, poxa, o cara tem futuro, pô. Aí lá na frente, passado alguns anos, quando você menos imagina, você está vendo o líder caindo. E muita gente não consegue entender o porquê. Na verdade, não é um ataque que ele está sofrendo agora.
É porque no fundo, por todos esses anos, ele carregou um cavalo de Troia. Escondidinho naquela gaveta que você nunca deixou ser mexida. Tá ali, ó, como num cavalo de Troia. Você sabe essa história? Acredito que sim. Onde literalmente foi dado um cavalo de madeira gigante, em homenagem à guerra que não iria acontecer como um sinal de paz, mas dentro daquele cavalo estava lotado de soldados que tinham o quê? A função de, passado alguns dias, quando as pessoas baixassem a guarda, sair de dentro do cavalo para abrir o portão da cidade para que pudesse haver o ataque coordenado. E é exatamente isso, quando você não libera perdão, não permite que Deus transforme a sua vida por completo, que está correndo um grande risco de estar fazendo, sendo um mantenedor de um cavalo de Troia. Que em nome de Jesus possamos dar uma nova roupagem à nossa vida, para que possamos tomar novas decisões de apresentar ao Senhor a nossa vida por completo. E pedir, Senhor, me vasculha. Literalmente eu quero me esvaziar de mim. Literalmente eu quero que o Senhor me encha, para que o teu nome cresça. É isso que nós devemos ansiar. E não pura e simplesmente procurar um lugar que seja confortável a nosso estado atual. Sabe, eu quero terminar essa mensagem te dizendo que o médico dos médicos quer cuidar de você. Mas ele quer cuidar inteiramente, sem reservas, sem gavetas fechadas. Esse é o plano dele para as nossas vidas. Esse é o plano do Deus Altíssimo para nós. Alcançar-nos plenamente. Sabe? Quando eu paro e penso nessa mensagem como um todo, eu imagino um grande hospital. Onde esse grande hospital nós temos pastores trabalhando como enfermeiros. Na medicina atual, o que você acontece? Você chega no hospital, você é atendido por um médico? É? Você passa por uma triagem. E ali na triagem vão descobrir o que está acontecendo. E aí dessa triagem você é encaminhado a um enfermeiro. Esse enfermeiro vai analisar, ele vai ver algumas coisas, ele vai colher algumas informações, ele vai te ajudar em algumas coisas. De repente você chega ali e fala, é porque eu estou com uma ferida, e nessa ferida machucar, o curativo já está, e eu não sei fazer o curativo, e ele vai pegar ali com você, ele vai fazer o curativo em você. De repente você vai chegar para ele e vai falar assim, eu estou com um espinho aqui, ele fala assim, tudo bem, não precisa chamar o médico. Um espinho eu mesmo posso tirar, e ele vai ali e tira o espinho para você. Ele cuida de coisas, às vezes, que você não está conseguindo. E quando eu orava e pedia ao Senhor discernimento, literalmente ele me mostrava isso. Pastores trabalhando como um pronto atendimento no hospital. Como verdadeiros enfermeiros que cuidam das pessoas. Que quando pegam a transcrição de uma medicação, eles sabem a hora certa de dar medicação e a dose certa para dar. Porque a dose errada pode representar a morte. Então ele tem que saber dosar a medicação, dar na forma certa, na intensidade certa. Às vezes uma injeção dada na forma errada, é intramuscular, não, é intravenosa, pronto, você botou o remédio no lugar errado, você pode matar o paciente. E o enfermeiro está ali, porque ele sabe o que fazer, ele foi treinado para fazer isso, para cuidar de vidas. E é exatamente isso que os pastores estão habilitados a fazer. A cuidar de pessoas. A ajudar essas pessoas a melhorarem a cada dia, a se curarem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Certa feita, um amigo meu, amigo nosso, caiu de moto aqui na Ilha do Governador. E ele foi levado para o hospital. E chega a ser engraçado porque a mãe dele tinha proibido ele de andar de moto, mas ele estava andando escondido. Ele não tinha carteira de moto. E a mãe falou, você não pode fazer, se a polícia te pegar, você pode... E ela bateu, eu mesmo presenciei ela várias vezes falando, não anda de moto enquanto você não tirar a carteira, enquanto você não fizer autoescola. Ele, não, eu sei. Até que ele tomou um tombo aqui na estrada do Galeão. Só que a mãe dele era enfermeira. E ele foi levado para o hospital.
E quando ela soube, ela primeiro ficou desesperada porque o filho estava machucado, não sabia como é que estava o estado de saúde dele. E quando ela chega no hospital, a enfermeira que estava de serviço estava fazendo o que os motociclistas mais têm desespero, que é a famosa raspagem. Alguns chegaram a se arrepiar. Só de falar a palavra já dá um... Que é quando você cai, raspa no asfalto, o que acontece? O asfalto entra na sua pele, gruda na sua pele. E para que aquilo não venha a piorar mais ainda, é necessário fazer o quê? Arrancar aquela pele ferida. Mas você para imaginar que você já está todo em carne viva. Mas na carne viva o asfalto está grudado. Fazer alguma coisa que vai ferir aquilo que já está machucado é o quê? Maldade. Não seria esse pensamento? Mas as pessoas que estudaram enfermagem e medicina sabem que se você não fizer aquilo que alguns podem considerar uma maldade, você pode vir a perder aquele membro. E a coisa vai ser muito pior. Aquela infecção pode se tornar generalizada, entrar no sangue, e aí vai ser muito pior. Então, o que tem que fazer? Literalmente, tem que fazer chorar. Então, você chorou a primeira vez que caiu e vai chorar a segunda. Se você é motociclista e passar por essa experiência, eu peço a Deus que te guarde, mas não ande que nem um louco por aí, porque as chances aumentam, o negócio é sinistro. E o fato é, ela chegou ali naquele hospital e viu que o filho estava inteiro, porém todo machucado. E aí a enfermeira, com todo cuidado, com todo carinho, tentando fazer no filho da amiga a raspagem que precisava. E ela, aquela enfermeira antigona já, chegou para outra nova e falou assim: foi assim que você aprendeu como técnica de enfermagem? Foi assim que você aprendeu no teu curso técnico que tem que fazer isso? Aí ela, não, e para piorar ainda era enfermeira militar. Ela, não, sargento, como foi que você aprendeu a fazer? Você quer que o paciente tenha problemas? Ela, não. Então faça conforme você sabe que precisa ser feito. E aí a outra começou a raspar. Aí quando uma raspava, a outra falava: eu te falei, e ele gritando. Um gritava, o outro raspava e a outra discursava: eu falei para você, calmamente, não, para de gritar que eu estou conversando contigo. Ele, e ela, é assim? É assim que você aprendeu, então faça direito. Mas voltando para você, e com a desmaio de dor e ainda tomando bronca. Não preciso dizer que dali ele saiu se matriculando numa autoescola de imediato, né? Você riu com essa história? Às vezes eu e a pastora estamos aqui fazendo raspagem em vocês e vocês não estão entendendo. Alguns saem porta fora, não voltam nunca mais, porque doeu um pouco, mas não sabe o que está esperando eles lá na frente. Que a gente está tentando fazer é trazer a cura. Que a gente treinou para isso. Vocês estão entendendo? O nosso objetivo é trazer cura. Mas cura verdadeira. Não aquela cura que você está hoje e, que bem, está tudo bem, daqui a pouco chega, o que aconteceu? Metástase. Ué, mas... E voltou pior do que estava antes. Como assim? Mas não foi curado? Não. Houve um paliativo. Só que paliativos não trazem transformação. E nós precisamos entrar no céu de glória transformados, renovados, libertos. Então, em nome de Jesus, entenda que às vezes os enfermeiros da igreja estão raspando, mas não é por maldade. É para que não fique cicatriz, é para que não fique marcas, para que não fique sequelas. Uma outra coisa que o enfermeiro faz, ele prepara tudo e te orienta onde o médico está. Não é isso? Depois de passar toda a segunda porta ali, você vai entrar, o médico está te esperando. Porque tem certas situações que você não basta passar pela enfermagem, você precisa encontrar um médico. Mas tem horas que você não consegue nem ir ao médico e ele te leva lá. Às vezes ele te aponta o caminho, às vezes ele te leva até o médico. Porque essa é a função do pastor enfermeiro. Mas tem ainda mais duas funções que eu quero dividir com você antes da gente terminar. Uma delas é o bombeiro. Numa situação de acidente, de dificuldade, normalmente é chamado que é aquela ambulância do bombeiro, não é isso? Alguns lugares é chamado ambulância do SAMU, e aí depende da sua cidade. Aqui no Rio, coincidente, tem os dois, né? E o SAMU é coordenado também pelo Corpo de Bombeiro, então acaba se misturando. Mas eu não sei na sua cidade é um ou o outro. Mas aqui, que é o bombeiro que faz essa função, normalmente o bombeiro, às vezes,
ele tem que entrar numa situação de perigo para tirar você de lá. E essa é a função do evangelista. O evangelista vai aonde ninguém mais vai. E talvez seja esse o teu chamado. E resgatar vidas. Mesmo sabendo que aquele lugar é um lugar inóspito, é um lugar perigoso, você tem coragem de ir lá, porque você está preocupado com elas. Então talvez seja esse o teu ministério. Talvez o seu ministério não seja ser enfermeiro. Talvez o seu ministério seja ser evangelista. Talvez seja ser o bombeiro, o socorrista. Mas ainda existe mais um tipo de pessoa que eu gostaria de explorar essa noite. Que são aquelas pessoas que quando você chega no hospital e a ambulância chega com a sirene ligada e abre as portas correndo. E lá dentro está o técnico de enfermagem. Mais lá dentro ainda, quando você acessa, estão os médicos. Mais lá dentro ainda estão os leitos. Mas onde você está? Na ambulância. E quem são esses? São os maqueiros, exato. São pessoas que quando veem você numa situação de dificuldade, pegam você pelo braço e levam você para dentro do hospital. Levam para dentro do hospital, porque sabe que enquanto você está ali, você continua correndo risco. Talvez seja esse o seu chamado. Pegar essas pessoas que estão feridas do lado de fora, que talvez até já tenham sofrido, ou tenham sido tocadas por um socorrista, por um evangelista, talvez ele já tenha até ouvido, talvez ele já tenha até sido tirado de dentro do incêndio, mas ele está todo machucado ainda, e ele não consegue ir com as próprias pernas dele para o hospital. E às vezes o Senhor está disponibilizando ambulâncias, mas é necessário que alguém coloque ele ali. É necessário que uma vez chegando na porta do hospital, seja levado para dentro. Ali estão as portas do hospital. Aqui dentro tem pessoas preparadas para cuidar delas. Eu só preciso que você faça a tua parte. Traga elas até aqui. Você sabe onde estão os focos de incêndio como ninguém. Mas pastor, por que você não vai lá? Eu te mostro onde o incêndio e você vai. Tudo bem, eu posso fazer isso. Mas quem vai cuidar das vidas? Quem vai fazer a raspagem? Quem vai dar a dose certa do remédio? Se você estiver se habilitando para isso, amém. Porque eu tenho o maior prazer de, em cima do ministério que Deus me chamou, fazer uma coisa ou a outra. Eu só não posso deixar vazios. Então eu quero te convidar em nome de Jesus a ser um maqueiro. Eu quero te convidar em nome de Jesus a você ser um pronto socorrista. E no momento certo, com as experiências certas, eu profetizo que você também vai ser um enfermeiro. Mas lembre-se, o objetivo principal disso tudo é levar as pessoas ao médico dos médicos, para que possamos viver a eternidade juntos. Mas, para que isso aconteça, você precisa ser sarado. Eu profetizo que você seja sarado em nome de Jesus. Eu profetizo que você seja um canal de bênção e não um canal de maldição. Quero te convidar a se colocar de pé, eu quero orar por você.